Você já se sentiu chamado para algo que parecia impossível, como se Deus tivesse uma missão para você, mas tudo ao seu redor dissesse que não era o momento certo? A história de Abraão nos ensina o poder da fé, da obediência e da confiança inabalável em Deus, mesmo quando a promessa parece distante e os desafios parecem maiores do que nós. Abraão era um homem comum, morador de Ur, uma cidade antiga, onde vivia com sua família e adorava os mesmos deuses que todos ao seu redor. Mas Deus olhou para ele e fez um chamado que mudaria não só sua vida, mas o destino de toda a humanidade. Deus apareceu a Abraão e disse: "Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei." Não era uma promessa simples. Deus não disse onde Abraão deveria ir. Ele só pediu que ele saísse e confiasse. Imagine a coragem de Abraão. Ele estava em uma zona de conforto, tinha sua família, seus bens, sua vida estruturada. E de repente, Deus pediu que ele saísse de tudo isso, sem saber para onde iria, sem saber o que o aguardava. Mas Abraão, em sua fé, obedeceu. Ele partiu, sem questionar, sem duvidar. Ele confiou em Deus, acreditando que a promessa de Deus era verdadeira, mesmo quando não via o caminho à frente. Deus fez uma promessa a Abraão: "Eu farei de ti uma grande nação." Mas havia um grande problema. Abraão e sua esposa, Sara, eram idosos e não tinham filhos. Como poderia uma grande nação nascer de um casal, sem filhos? Abraão e sua humanidade até tentou ajudar Deus, com a ajuda de sua serva Agar, mas Deus tinha um plano ainda maior. Ele queria mostrar que sua promessa seria cumprida de uma forma sobrenatural. O tempo passou, e Abraão e Sara envelheceram. Sara, já com 90 anos, não acreditava que ainda pudesse ter filhos. Mas Deus, em sua fidelidade, visitou Sara e cumpriu sua promessa. Ela deu à luz Isaque, o filho da promessa. Abraão havia esperado por essa promessa por muitos anos, mas no tempo certo, Deus a cumpriu. Abraão confiou, mesmo quando parecia impossível, e Deus não falhou. Mas a história de Abraão não para por aí. Deus, em um ato de extrema prova, pediu algo que parecia ir contra toda lógica. Ele pediu que Abraão sacrificasse seu próprio filho, Isaque. Imagine o choque de Abraão, que esperou tanto por aquele filho, tendo que agora entregá-lo nas mãos de Deus. Mas mais uma vez, Abraão confiou em Deus. Ele se preparou para obedecer, mesmo sem entender, porque sabia que o Deus que o havia chamado até ali seria fiel até o fim. Deus então parou Abraão no último momento, dizendo-lhe que ele não queria que ele sacrificasse Isaque, mas que isso era uma prova de sua fé e obediência. Deus preparou um cordeiro como substituto para o sacrifício. Esse ato de confiança e obediência de Abraão se tornou um símbolo do compromisso que Deus espera de nós. Confiança, mesmo quando não entendemos completamente os planos dele. O que podemos aprender com a história de Abraão? O que ele nos ensina sobre fé e obediência? Quando olhamos para a vida de Abraão, vemos um homem comum que foi chamado a fazer algo extraordinário, algo que ele não compreendia completamente. Deus o chamou para sair da sua terra, da sua segurança, sem prometer um destino claro, mas apenas dizendo: "Eu te mostrarei." Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele confiou no Deus que o chamou. Ele não tinha todas as respostas, ele não sabia como ou quando a promessa de Deus se cumpriria, mas ele confiou que Deus sabia o que estava fazendo. Quantas vezes na sua vida você teve que tomar um passo de fé, sem saber o que viria depois? Quantas vezes você se viu em uma situação em que a única coisa que restava era confiar em Deus? Às vezes, Ele nos chama para sair da nossa zona de conforto, para seguir um caminho que não podemos ver, que parece incerto, difícil, até impossível. No entanto, é nesses momentos que Deus nos ensina a confiar nele. Ele nos pede que andemos por fé,
não por visão. Se tivéssemos todas as respostas, ou uma visão clara do futuro, a fé não seria necessária. Mas é exatamente a falta de visibilidade que nos força a crescer em confiança, a nos entregar mais profundamente aos planos de Deus. Abraão nos ensina que fé é confiar mesmo quando não temos todas as respostas. A fé não se baseia no que sabemos ou vemos, mas no que Deus prometeu. Não se trata de confiar nos nossos próprios planos, mas de confiar que Deus, o Criador do universo, tem um propósito perfeito para a nossa vida. Abraão não sabia como a promessa seria cumprida, mas ele seguiu, ele obedeceu, mesmo sem entender o caminho. Deus não exige que saibamos tudo, ele só quer que confiemos e obedecemos. Fé é acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando o tempo parece demorar e a resposta não vem no momento que esperamos. Abraão nos ensina que obedecer a Deus pode exigir sacrifícios, pode exigir que larguemos nossas próprias expectativas, nossas próprias ideias sobre como as coisas devem ser. Muitas vezes, obedecer a Deus significa sair de nossa zona de conforto, tomar decisões que são desafiadoras e desconfortáveis. Às vezes, é necessário sacrificar nossos próprios planos para que possamos experimentar a plenitude do plano de Deus. No entanto, os frutos da obediência a Deus sempre superam os sacrifícios feitos. Cada passo de fé, cada sacrifício que fizemos em obediência ao Senhor, é recompensado de uma forma que não podemos imaginar. Você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando a promessa parece demorar, ou quando o caminho parece sem direção? Quando o Senhor fez sua promessa a Abraão, ele teve que esperar muitos anos, décadas até. E durante esse tempo, Abraão teve dúvidas, teve momentos de frustração, mas a promessa se cumpriu no tempo de Deus, não no seu. Talvez você esteja esperando uma promessa de Deus para a sua vida, e sinta que o tempo está passando. Você está disposto a esperar e confiar? A história de Abraão nos ensina que Deus é fiel para cumprir o que promete, mesmo quando demora, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor não parecem indicar que algo bom está por vir. Deus cumpriu sua promessa a Abraão, tornando-o pai de uma grande nação, e nós somos frutos dessa promessa. O que isso nos diz? Que mesmo quando as promessas de Deus parecem demoradas, elas são fiéis e verdadeiras. Ele nunca falha. Deus tem um plano perfeito, e no tempo dele, tudo será realizado. Ele conhece o melhor momento para cumprir suas promessas, e por mais que possamos duvidar, Ele nunca esquece de nós. Cada passo de fé que damos, mesmo quando parece pequeno, é um passo em direção ao cumprimento daquilo que Deus tem preparado para nós. Abraão não viu a totalidade da promessa enquanto estava vivo, mas ele foi fiel. E nós hoje, somos testemunhas de como Deus cumpriu suas palavras a Abraão. Isso nos ensina que a nossa fé também tem um impacto além de nossa geração. Deus honra aqueles que o obedecem, e suas promessas se estendem além de nossa vida, afetando gerações futuras. Então, o que você está disposto a sacrificar em obediência? O que você está disposto a confiar mesmo quando o caminho não está claro? A lição de Abraão é clara: Deus é fiel, e sua promessa se cumprirá no tempo perfeito dele. Confie em sua direção, ande por fé, e saiba que ele nunca falha. Agora, onde quer que você esteja, quero te convidar a orar comigo. Feche seus olhos, abra seu coração e se entregue completamente ao Senhor neste momento. Senhor, assim como Abraão, muitos de nós enfrentamos momentos em que somos chamados a confiar em Ti sem ver o caminho à frente. Às vezes, o medo e a dúvida nos cercam, e eles nos impedem de dar os passos de fé que Tu nos pediste. Sabemos que a caminhada não é fácil, e a falta de clareza muitas vezes nos faz questionar se estamos realmente no caminho certo. Mas hoje, Senhor, pedimos que nos ajudes a confiar mais em Ti, mesmo quando o caminho está escondido da nossa visão. Que possamos ter a fé de Abraão, que confiou em Ti mesmo quando o caminho era incerto, sem saber exatamente onde estava indo, mas crendo plenamente nas Tuas promessas. Senhor, ensina-nos a obedecer, mesmo quando o sacrifício parece grande demais, quando as escolhas não são fáceis e quando o custo parece ser mais alto do que podemos carregar.
Ajuda-nos a entender que em nossa obediência, mesmo nas pequenas coisas, o Senhor honra nossa fé e nos conduz para o teu propósito eterno. Queremos ser fiéis, como Abraão foi, sabendo que tu cumpres tuas promessas e que nenhuma promessa tu fazes volta vazia. Mesmo quando o tempo passa e a resposta parece demorar, sabemos que tu és fiel. Senhor, nos ajuda a não duvidar, a não olhar para as circunstâncias ao nosso redor, mas a manter os olhos fixos em ti e na certeza de que tu tens o melhor para nossas vidas. Renova nossa confiança em ti e fortalece nossa fé. Ajuda-nos a caminhar, mesmo quando não vemos a solução, a dar passos de fé sem olhar para trás. Queremos ser instrumentos do teu plano, Senhor, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Que nossa confiança em ti seja inabalável e que, como Abraão, possamos ver tuas promessas se cumprindo em nossas vidas de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Você está pronto para dar o próximo passo de fé? Confie que, assim como fez com Abraão, Deus está com você e tem um plano perfeito, mesmo que você não veja o caminho ainda. Se você sentiu tocado por essa mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e continue buscando a direção de Deus para a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você, assim como teve para Abraão.